Olá, tudo bem? Aqui é a Eliane, professora de Física. Vamos falar hoje sobre a eletrodinâmica e vamos iniciar o nosso estudo pelo conceito de corrente elétrica. Nas aulas anteriores, os condutores estavam em equilíbrio eletrostático, ou seja, os elétrons livres, eles possuíam um movimento desordenado decorrente da agitação térmica. Então, vamos considerar um fio aqui de maneira que não haja diferença de potencial nos seus extremos. Então, olha como que esse movimento de elétrons era desordenado, né? Em todas as direções. Olha, os elétrons livres deste fio, eles movem-se em todas as direções com um movimento desordenado. Quando se estabelece uma diferença de potencial nos extremos do fio condutor, os elétrons livres do fio passam a se deslocar ordenadamente da extremidade B para a extremidade A. Agora, as cargas elétricas possuem movimento ordenado e os fenômenos elétricos decorrentes deste movimento preferencial das cargas serão analisados por essa parte da física, a eletrodinâmica. Como obter uma corrente elétrica? Para obter uma corrente elétrica, nós precisamos de um circuito elétrico. E para obter um circuito elétrico, são necessários 3 elementos, no mínimo: o gerador, o condutor e a carga. O gerador orienta o movimento dos elétrons, o condutor assegura a transmissão da corrente elétrica e a carga ela é utilizada pela corrente para transformar em trabalho. Importante, em um segmento AB de um fio metálico por onde passe uma corrente elétrica contínua e constante, a carga elétrica total de A para B é nula. Para que haja então uma corrente elétrica, é necessário que o circuito esteja fechado. Corrente elétrica é um movimento ordenado, orientado de cargas. A corrente elétrica só se estabelece em um condutor quando as extremidades desse condutor estão submetidas a uma diferença de potencial. Nos estudos iniciais da corrente elétrica, não se sabia exatamente quais eram as cargas que se moviam no condutor, se eram as cargas positivas ou se eram as cargas negativas. Então, como eles não sabiam, diante disso, eles estabeleceram o seguinte: o sentido da corrente elétrica convencionalmente adotado é aquele no qual se deslocaria espontaneamente as cargas positivas no interior do condutor. Assim. Esse é o sentido da corrente convencional. Observe que as cargas elétricas que se movimentam no interior do condutor são os elétrons e o fazem no sentido B para A, que é o sentido real, que a gente chama de corrente real. No entanto, essa corrente convencional, ela faz o seguinte: quem está se deslocando são os prótons e é no sentido AB. E isso é até hoje por efeito didático. Então, corrente convencional, quem se desloca são as cargas positivas das extremidades A para B, mas nós sabemos que no real, a corrente real, quem se desloca são as cargas negativas e de B para A. A intensidade da corrente elétrica, seja um fio condutor submetido a uma diferença de potencial. Numa determinada secção da reta A desse condutor, passa uma determinada quantidade de cargas, um certo intervalo de tempo. A intensidade da corrente elétrica, que nós vamos chamar de I, nesse condutor, é a razão, ou seja, é a divisão entre a carga que atravessa a secção do condutor e o intervalo de tempo gasto para isso. I é corrente, ΔQ é carga e ΔT é tempo. Então, a fórmula fica I é igual a ΔQ dividido por ΔT. A unidade de medida para medir corrente é o ampere. Ela tem os múltiplos e os submúltiplos. Subindo o degrau acima do A, nós temos o Ka, que é quiloampere, Ma, megaampere e Ga, gigaampere. Os submúltiplos, descendo a escada abaixo do A, nós temos o miliampere, o microampere e o nanoampere. Para transformar essas unidades múltiplas e submúltiplas do ampere em ampere, você vai usar essa dica. Subindo o degrau, para cada degrau subindo, você vai multiplicar o número pela potência 10 elevada a 3. Então, quiloampere é 10 elevado a 3.
Megampere é 10 elevado a 6 e gigampere é 10 elevado a 9. Descendo, né, nos submúltiplos da unidade de ampere, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos multiplicar por 10 elevado a menos 3. Então, miliampere é 10 a menos 3, microampere é 10 a menos 6 e nanoampere é 10 a menos 9. Tá? Nós temos aí a unidade de medida. Então, como corrente é carga dividida por tempo, carga é coulomb, tempo é segundo. Então, 1 coulomb por segundo é 1 ampere. Tipos de corrente. Nós temos a corrente contínua, que é a CC, é aquela em que o sentido e a intensidade permanecem constantes com o tempo. Vamos ver o gráfico aqui, ó. Olha como que comporta o gráfico da corrente contínua. É uma reta paralela ao eixo dos tempos, ok? A área nos fornece, tá, o valor da carga elétrica que foi passado, tá? A corrente contínua pode ser obtida quando se usa uma pilha, por exemplo, ou uma bateria. Então, corrente contínua, exemplo, a corrente que está na pilha ou na bateria. Nós temos também a corrente alternada, CA, é aquela em que a intensidade e o sentido mudam periodicamente com o tempo. Olha como que comporta o gráfico, né? Mudando, ó, oscilando, né? Como ondas, né? Nas tomadas de sua casa, você tem essa corrente alternada, tá? Tipos de corrente elétrica. Nos metais e no grafite, a corrente elétrica tem como portadores de cargas livres os elétrons, e o sentido convencional é igual ao sentido do vetor campo elétrico que se estabelece no interior do condutor. Ok? Aqui é a nossa corrente convencional, ela vai obedecer, tá, o sentido do campo elétrico, tá? Isso em metais e em grafite. Nas soluções eletrolíticas, ou seja, uma solução de água com sal, NaCl mais água, por exemplo, né? Os portadores das cargas livres são os íons positivos, Na+, e os íons negativos, Cl-. Também gera uma corrente. A intensidade da corrente na solução, num certo intervalo de tempo, será calculado pela mesma expressão que a gente viu. Corrente é igual carga dividido pelo tempo. A soma das cargas vai ser a carga total. Nos gases rarefeitos, a corrente elétrica tem como portadores de cargas íons positivos e negativos, como também a movimentação dos elétrons livres. A corrente elétrica que se estabelece nos condutores eletrolíticos e nos condutores gasosos, como a que surge em lâmpadas fluorescentes, é denominada de corrente iônica. Tipos de condutores, tá? Primeira classe, condutores metálicos. Segunda classe, condutores eletrolíticos. Terceira classe, condutores gasosos. Isolante elétrico é todo meio que oferece boa resistência à movimentação de portadores de cargas elétricas no seu interior. Efeito da corrente elétrica. Primeiro, ela tem um efeito térmico. Os elétrons, acelerados pelas forças elétricas, colidem com átomos, né, da rede atômica, transferindo-lhes energia que faz com que haja um aumento de energia de vibração desses átomos, o que implica macroscopicamente num aumento de temperatura. Esse fenômeno também é chamado de efeito Joule. É o que acontece naquelas lâmpadas incandescentes, acontece no chuveiro para aquecer a água, no ferro elétrico e nos fusíveis. É o efeito térmico, o efeito Joule da corrente elétrica. Também existe um efeito químico. Fazendo-se passar uma corrente elétrica por uma solução de ácido sulfúrico em água, por exemplo, observa-se que a solução se desprende hidrogênio e oxigênio. A corrente elétrica produz, então, uma ação química nos elementos que constituem a solução. Um efeito fisiológico. As correntes elétricas têm uma ação, de modo geral, sobre todos os tecidos vivos, porque os tecidos são formados de substâncias coloidais e os colóides sofrem a ação da eletricidade, mas é particularmente importante a ação da corrente elétrica sobre os nervos e os músculos. Na ação sobre os nervos, devemos distinguir a ação sobre os nervos sensitivos e sobre os nervos motores. A ação sobre os nervos sensitivos dá a sensação de dor.
A ação sobre os nervos motores dá uma comoção de choque. A corrente elétrica passa pelo músculo e produz nele uma contração. Efeitos magnéticos. Em 1820, o dinamarquês Orestes descobriu que quando uma corrente elétrica passa em um fio metálico, desviava a agulha de uma bússola. Curiosidade: o primeiro modelo de motor elétrico nasceu dessas pesquisas. Um fio condutor que, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, girava quando colocado próximo ao ímã. O mesmo estava convertendo diretamente energia elétrica em energia mecânica. Uma outra grande aplicação ocorreu quando houve a invenção do galvômetro. Curiosidades. Parada respiratória. A máxima corrente que uma pessoa pode tolerar ao segurar um eletrodo, podendo ainda largá-lo usando os músculos diretamente estimulados pela corrente, segundo determinações experimentais em uma corrente alternada, é de 50 a 60 Hz. São valores de 6 a 14 miliamperes em mulheres, 10 miliamperes de média, e 9 a 23 miliamperes em homens, 16 miliamperes de média. Portanto, uma corrente elétrica inferior à necessidade ao funcionamento de lâmpadas incandescentes, normalmente usada em nossas residências. Correntes superiores a essas podem causar uma parada respiratória, contração de músculos ligados à respiração ou paralisia de centros nervosos, que comandam a função respiratória. Se a corrente permanece, o indivíduo perde a consciência e morre sufocado. A rapidez da aplicação da respiração artificial, boca a boca, e do tempo pelo qual ela é realizada, principalmente intervir imediatamente após o acidente, 3, 4 minutos no máximo, pode evitar a asfixia da vítima ou mesmo lesões irreversíveis nos tecidos cerebrais. É muito importante nessas situações. Efeito luminoso. A corrente elétrica no gás apresenta movimentos de íons e elétrons. As constantes colisões dessas partículas com os átomos do gás faz com que haja transferência de energia. Parte dessa energia faz com que os elétrons dos átomos sejam transferidos para níveis de energia mais elevados. Quando retornam a níveis anteriores, a energia absorvida é então liberada sob forma de radiação. Alguns exemplos clássicos são as lâmpadas a vapor de mercúrio, lâmpada a vapor de sódio, letreiros luminosos de neon e luminosidade dos raios que ocorrem, por exemplo, numa tempestade. Tchau, tchau. Até a próxima.